pra gente. Obrigada a todos que participaram, a todos os seguidores, né? Eu desejo sucesso, a equipe Uma Energia, né? Desejo sucesso para vocês, uma excelente prova. Obrigada pelo vídeo, foi o único que me fez entender. Percebo que o áudio não tem boa qualidade, mas acredito que você postou assim porque outra forma de gravá-lo. Enfim, muito obrigada, me ajudou muito e o áudio é só um detalhe quando comparado a essa explicação incrível. Nossa, obrigada. Boa sorte para você também, viu, Alice? Boa prova aí para você, viu? A gente tem da Denise também, né, que colocou. Espero que vocês continuem com o canal, ajuda muito. O que tem aqui de graça eu não achei em plataforma paga. Nossa, obrigada. Para vocês, a gente que agradece, né? Para você também, viu, Denise? Boa prova para você, viu? Boa prova para vocês, tá, gente? A gente fica muito feliz com esse retorno. Claro, a gente tá tentando melhorar, né? Porque não somos perfeitos, né? Mas a gente fica muito feliz e deseja uma excelente prova para vocês, né? A gente já ter, só da gente ter contribuído de alguma forma, de alguma maneira nos estudos de vocês, a gente já sente feliz com um dever cumprido, tá bom? Então a gente que agradece. Tem o Pairu, eu não sei se é assim que escreve, né? Que colocou thanks. De nada, né? A gente que agradece também, tá bom? Gente, vamos lá, vamos ler. Vou fazer com vocês sobre a análise das redações, só para terminar aqui a revisão, tá? Com vocês, para não ficar algo muito pesado, viu? Só para ajudar vocês mesmo nas análises também, né? Para revisar, tá bom? Em relação às questões também, como eu disse para vocês, né? Não peguem muito pesado agora, tá? Agora é época de revisar a estratégia, tá? Se de preferência, eu não sei como que vocês fazem, né? Mas no dia da prova ou antes, não peguem muito conteúdo, tá? Que fica mais fácil para vocês, né? Para a cabeça de vocês, porque domingo exige muito esforço mental para vocês. Então, assim, ó, é o que vocês puderem fazer para, né, relaxar a mente, fica melhor, tá bom? Não vão forçar aí a cabecinha de vocês, principalmente domingo, a mente de vocês tem que estar boa, tá bom? Então, olha só, eu só vou revisar com vocês redação, dicas de redação, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Modelos de redação. Nada de conteúdo pesado, só dicas mesmo de como é a estrutura de redações, tá? Que a redação também além das questões, né, como eu disse para vocês, redação também conta muito. Então, ó, em relação às questões, não peguem muito conteúdo agora, não é hora para isso, tá, gente? Estratégia, quando chegar lá na hora da prova, peguem aí, ó, o comando da questão, tá? Cuidado com as pegadinhas, mas agora não fiquem tentando buscar decorar coisas, não, tá? Belezinha? Olha só, vamos lá, vamos ler só algumas redações para ajudar vocês. Bom, galerinha, vamos lá, olha só. Deixa eu ler para vocês aqui, a da Thaís, né? Esse daqui é deixa eu ler aqui, do Enem de 2018, tá? Olha só, o tema, ele foi sobre, vocês, para ficar certinho. Só para ficar mais fácil aqui, ó. Foi do tema sobre tecnologia, tá? Vamos conferir aqui certinho, ó. Cadê? Aqui, ó. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, tá? Então, esse foi o tema de 2018, belezinha? Ó. Aí, vamos lá, vamos ler a redação da Thaís rapidinho, só para mim explicar para vocês, né? É bem interessante os modelos, tá, gente? Então, olha só. Mais do que, como eu sempre digo para vocês, né? Mais do que o importante é vocês saberem fazer uma boa estrutura de redação. Isso é importante, tá? Olha só. A introdução dela, né? Vamos lá, ó. Ela começou o seguinte, ó, é fato que a tecnologia revolucionou a vida. Então, o tema é sobre manipulação. Então, olha que interessante. Deixa eu voltar aqui, gente, já perdi aqui, ó. Se é no Brasil, porque os outros que a gente fez na análise é no Brasil, né? Que a gente estava fazendo a análise, ó. Ah, não, aqui não é no Brasil, né? Não colocou Brasil, mas manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então tá, né? Bora lá.
olha só, por isso que eu falei pra vocês, viu, gente? Mais do que tentar acertar o tema, é importante vocês saberem fazer uma boa redação, viu? Ó, a introdução dela. Então, aqui, ó, o Enem já deu um problema, manipulação, né, do controle de dados, enfim. Ele deu um problema, ele quer saber as causas desse problema, né? E a solução. Então, vamos lá, ó. O que que ela propôs aqui, né? Créditos ao site do G1, tá? Parabéns aí, Thaís. Tem todas as redações no site do G1, então eu vou deixar aí para vocês também, já que a gente está fazendo revisão. Então, olha só, ela começou o seguinte, ó, na introdução. Olha só que interessante, ó, na introdução, ó. Vamos ler aqui a introdução dela. Ela destaca o seguinte: é fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade nas mais variadas esferas. A exemplo da saúde, dos transportes, das relações sociais, tá? No que concerne. Então, olha que interessante a introdução dela. Percebe que ela não citou livro, né? Filmes. Enfim, ela está citando um fato, né? Então, olha que interessante. A redação é você provar algo, tá? Ao seu ponto de vista. Então, provar para o corretor, né, para os leitores da redação, né? Então, ele destacou, é fato, né, que a tecnologia, porque fala sobre tecnologia, né, manipulação, é fato que a tecnologia revolucionou a vida e esferas. Eita, sai sono, não vamos ficar com sono. Enfim, é fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade nas mais variadas esferas, a exemplo da saúde, dos transportes e das relações sociais. No que concerne o uso da internet, a rede potencializou o fenômeno da massificação, né, do consumo, porque tá falando sobre internet. Tá, gente? Eu tô com sono aqui, mas eu tô brincando tudo com vocês. Olha só, a gente tá revisando agora, né, hoje, sexta, enfim. Mas aqui, não deixem para fazer isso domingo, tá? Na última hora. Se for possível, até sábado, né? Chegou sábado à noite, eu não sei, né? Eu não sei como que é a rotina de vocês. Mas, gente, não deixem para revisar na última hora, pra cabecinha de vocês ficar cansada, não, tá? Cada um tem o seu tempo de estudo e tudo, mas reservem o tempo, fala assim, ó, chega, agora vou descansar minha mente, tá? Para vocês também, no dia da prova, domingo, não ficarem muito sobrecarregados. Então, ó, no dia da prova, se preferência, nem peguem em caderno, nem peguem em estudo, tá? Para vocês estarem aí com a mente de vocês mais tranquilas, viu? Leem redações e tudo, mas aqui, não deixem para fazer isso no dia da prova, tá? Fiquem tranquilos com a mente relaxada, viu? Porque a prova demanda muito conhecimento, né? Esforço mental. Então, procurem relaxar a mente de vocês, tá certo? Olha só. Então tá, a gente leu aqui, beleza? Da construção de um banco de dados, a oferecer produtos de acordo com usuários de interesse, tá? Tal personificação se observa também na divulgação de informações. Dessa forma, se tornam muitas vezes tendenciosas. Nesse sentido, então, olha que interessante. Os argumentos dela, ó. Nesse sentido, é necessário analisar tal quadro intrinsecamente ligado a aspectos educacionais e econômicos. Então, olha os argumentos dela na introdução, né? Aspectos educacionais e econômicos. Ou seja, para ela, ao ver dela, isso é a causa desse problema, né? Da manipulação do controle de dados, enfim, do tema, né? Essa é a causa do problema, né? Que o INEP propôs. Então, isso é construção de argumentos. Olha que interessante, perceberam? Então, olha só, vamos ver aqui como que ela vai citar os aspectos educacionais como a causa desse problema, né, da manipulação do controle de dados, né, na internet, enfim. Vamos ver o que que ela vai citar, como que aspectos educacionais, ao ver dela, vai contribuir para esse problema. Então, isso que é importante, esse olhar crítico, ó. O primeiro argumento dela, né, primeiro parágrafo argumentativo, o que que ela destaca? É importante ressaltar, em primeiro plano, né, enfim, que a forma do controle de dados na internet permite que a manipulação, então olha o tema, ela voltando no tema, ó, tá? A manipulação do comportamento dos usuários. Isso ocorre em grande parte devido ao baixo senso crítico da população. Então, ela citou aspectos educacionais, olha só, baixo senso crítico da população. Por quê? Fruto de uma educação tecnicista, no qual não há estímulo ao questionamento. Opa, olha que interessante esse argumento, né?
Sob esse âmbito, a internet usufrui, né, dessa vulnerabilidade e, por intermédio de uma análise de sites mais visitados por determinado indivíduo, consegue rastrear, olha só, determinado indivíduo consegue, cadê? Rastrear seus gostos e propor notícias ligadas aos seus interesses, limitando assim o modo de pensar dos cidadãos. Em meio a isso, uma analogia à educação libertadora proposta por Paulo Freire mostra-se possível, uma vez que o pedagogo defendia que o ensino é capaz de estimular a reflexão. Então, olha que interessante. A falta aqui, aspectos educacionais, ela está ligada aqui, ó, ela quis trazer que a falta de aspectos educacionais, que a educação leva os usuários a refletir. Então, essa falta, né, essa ausência aí, pode contribuir para esse problema, né, para essa manipulação. Então, o que que acontece? Uma vez que a gente tem a educação como intervenção para poder melhorar, fazer as pessoas pensarem, ó, o ensino é capaz de estimular a reflexão, esse problema poderia ser solucionado, né? Então, uma das causas é a ausência disso, a ausência da educação, a ausência dessa reflexão educadora para poder auxiliar as pessoas, né, em relação à manipulação, a não serem manipuladas, né? Então, olha que interessante. Dessa forma, libertar, né, o indivíduo da situação a qual encontra sujeitado nesse caso, a manipulação, que é o tema. Olha ela voltando no tema, que interessante. Entenderam? Então, olha que bacana esse argumento como causa desse problema. Olha só, o outro, econômicos, né? Então, a gente viu aqui, ó, eu tô falando assim mais rápido em relação ao outro, enfim, para vocês perceberem, né, como a gente fez aí no vídeo anterior, como que funciona. Olha que interessante, uma vez que você entende, depois que você entende a estrutura da redação, então você já de cara você já acha, ó, introdução, argumento, né? Você já consegue perceber como é a estrutura e fica muito mais fácil. Olha só, aí aqui, no segundo parágrafo argumentativo, né, aspectos econômicos. Então, como é que seria isso? Como que aspectos econômicos poderiam influenciar também aí ao ver dela como uma causa desse problema, né? Então, olha só, cabe mencionar em segundo plano, aí ela vai para o segundo argumento, né, o terceiro parágrafo, interesses atendidos por tal controle de dados. Essa questão ocorre devido ao capitalismo. Então, olha aqui, questões econômicas. Como que isso influencia na manipulação do controle de dados, né, na internet? Enfim, o capitalismo, olha só, ela citou um contexto histórico, olha que interessante. Modelo econômico vigente desde o fim da Guerra Fria, em 1991, ao qual estimula o consumo. Nesse âmbito, aí ela trazendo, contextualizando, né? Ela citou um contexto histórico da Guerra Fria, contextualizando. É aqui, ó, que você pode citar livros, alusões históricas, como ela está fazendo, né? Filmes, enfim, desde que você contextualize. Olha ela contextualizando, né? Aí ela vai destacar aqui, ó, nesse âmbito, a tecnologia aliada ao interesse do capital. Então, como que a economia vai ser uma causa para manipulação? Exatamente isso que ela está destacando, ó. Também propõe aos usuários da rede de produtos que eles acreditem ser personalizados. Olha ela citando a economia, a persuasão, né? Enganando aqui, manipulando, né? Que é o tema. Ó. Partindo desse pressuposto, esse cenário corrobora o termo ilusão da contemporaneidade, e olha que interessante, defendido pelo filósofo Sartre. Então, ela colocando também um filósofo para poder corroborar, né, para poder aqui no caso destacar, né, fortalecer os argumentos dela, né? O filósofo Sartre, já que os cidadãos acreditam estar escolhendo uma mercadoria diferenciada, mas na verdade trata de uma manipulação. Olha ela voltando no tema, manipulação do consumo. Então, olha só, perceberam que interessante ele sempre voltando no tema? Então, ela citou aspectos econômicos, né? Olha só, a gente percebe claramente aqui o que ela quis dizer aqui, que a economia, né? Esse modelo econômico, ele contribui aí para manipulação, né? No tema aqui, né? Para manipulação do controle de dados, né? Deixa eu voltar aqui certinho no tema. Aqui, ó, manipulação. Voltar no tema aqui, ó, desculpa, gente, ó.
manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, tá? Então, é o comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, né? Só pra gente voltar aqui no tema. Olha só, gente, interessante, né? Aí, ó, vamos ver aqui como que... Aí ela citou economia, muito interessante. Agora, vamos ver aqui como que seria a conclusão, né? A solução. Beleza, citou os argumentos. E agora, a conclusão. Qual solução eu vou, né? Qual solução o INEP quer para esse problema, o MEC, né? Que ele quer que você proponha. Então, ele quer saber as causas e uma proposta, uma solução, né? Então, como seria essa solução? Olha só, cabe mencionar em segundo plano quais os interesses... Ó, gente, desculpa. Aqui, ó, infere-se, tá? Olha só, vamos lá, ó. Vamos aqui para a solução do problema ao ver dela, ó. Aqui, ó, aqui. Chegamos na conclusão, ó. Isso aqui, ó. Que é importante, ó. Infere-se, portanto, tá, beleza, né? Infere-se, portanto, que o controle do comportamento dos usuários possui íntima relação com aspectos educacionais e econômicos. Ponto. Beleza, reforçou os argumentos. Agora, quem que vai solucionar? Vamos ver quem que ela vai propor? Desse modo, é imperiosa uma ação do MEC. Então, ela está propondo o MEC para solucionar. Olha que interessante. O que ele deve fazer? Ele deve, né, por meio de oferta de debates e seminários nas escolas, olha só que interessante, orientar os alunos a buscarem informações de fontes confiáveis, como artigos científicos, por intermédio da checagem de dados. Olha que interessante, ela citou um órgão e está destrinchando, né, descrevendo aqui de maneira detalhada, né, como que esse órgão vai solucionar. Perceberam que ela citou somente um órgão e através de um órgão, né, que seria o MEC, ela fez uma proposta detalhada, né? Olha só, ela não citou vários, ela citou somente ele e olha só, que deve por meio de ofertas de debates e seminários, né? Então, não adianta só citar o órgão, você tem que citar como ele vai solucionar esse problema. Ó, que deve por meio de ofertas de debates e seminários nas escolas, orientar os alunos a buscar informações de fontes confiáveis, como artigos científicos, ou por intermédio da checagem de dados, com o fito de estimular o senso crítico dos estudantes e, dessa forma, evitar que sejam manipulados, visando ao mesmo objetivo. Ela citou o MEC de novo, olha que interessante. Pode ainda oferecer uma disciplina de educação tecnológica nas escolas. Olha que bacana, né? Essa intervenção, essa proposta, né? Ela citando aí uma nova matéria para ajudar os alunos a não serem manipulados, né? Uma disciplina de educação tecnológica nas escolas através da inclusão da base comum curricular, causando um importante impacto na construção da consciência coletiva. Assim, observar-se-ia uma população mais crítica e menos iludida. Gente, achei super interessante. Sabe por que eu peguei a redação dela? Porque aqui, ó, na introdução ela não citou livro, ela não citou filmes, ela citou uma realidade. Olha que interessante, ficou objetiva, né? Ela citou uma realidade. Você percebe aqui claramente, interessantíssima a proposta dela de intervenção sobre o MEC, tá? Ela citou aqui na introdução, ó, olha que interessante, um fato. É fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade nas mais variadas esferas. Então, sobre a internet. Então, assim, ela colocou de maneira clara e objetiva um fato, né? Então, seria exatamente isso, você citar seus argumentos, né, de maneira clara e objetiva. Olha só, o corretor, ó, você mandar para ele, né, mostrar para ele, ó, é claro que vocês não vão colocar eu acho, né? Mas a minha maneira de pensar é essa. As causas desse problema são isso e isso, e eu vou solucionar com isso, tá? Então, isso que é importante, né? Não preocupem tanto em, eu vou colocar frase disso. Se você não contextualizar, fica rica a redação se você contextualizar. Beleza, peguei um filme, ela colocou aqui Sartre, colocou filósofos, enfim. É Sartre, né? Se eu não me engano. Foi Sartre? Cadê? Isso, Sartre. Enfim,
mas ela, depois, né, que ela colocou nos argumentos, mas ela contextualizou para a realidade. Então, olha só, uma dica aí que vai para vocês, tá? Que a gente tá vendo nas redações aí anteriores que a gente viu, é você também citar aí, ó, quando você for citar alguma coisa, um filósofo, filme, enfim, você citar contextualizando, tá? Com o tema, né? Então, olha só, violência contra a mulher. Ah, eu lembrei de um filme que fala sobre isso, né? Um livro, enfim, um livro que fala sobre feminicídio. Cita o livro, né? Igual aqui ela citou, esse é interessante, né? Aqui no caso Sartre, tem muitas pessoas que citou, igual do Machado de Assis, né? Então, contextualizou com o tema, tá certo? Gente, espero de verdade estar ajudando vocês, viu, nessas dicas. Perceberam que o modelo não muda, né? Introdução, parágrafo argumentativo, outro parágrafo argumentativo, conclusão. Então é isso, tá, gente? Não tem muito segredo. É só você saber construir uma estrutura de uma redação. Vale para qualquer tema, belezinha? Olha só, vamos para as próximas, né? Só algumas aqui para a gente fechar aqui, né? Ajudar vocês aqui nessa reta final de revisão. Vamos colocar aqui de 2000 e bem diferente o tema, tá? Que foi aqui sobre, cadê? Deixa eu voltar aqui. Não. Cadê, gente? Ó, de 2000, tolerância religiosa, né? O dos deficientes também, né? O anterior aqui, né? Aqui, agora, democratização do acesso ao cinema no Brasil. O anterior aqui, né, foi sobre manipulação na internet, né, de dados. Enfim, os temas variam, tá, gente? Então, olha só, perceberam que a estrutura não muda. O importante, o que eu quero trazer para vocês é a análise em relação à estrutura. Então, para mostrar para vocês que não importa o tema, e sim como fazer uma boa redação, tá? Esse é o principal ponto. Olha só, créditos mais uma vez ao site do G1, a gente vai deixar disponível aqui o site do G1 para ajudar vocês, tá? Olha só, vamos para uma aqui, ó, sobre o cinema, tá? A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Um tema inesperado, né? Não é aquele tema assim, claro, é um problema, né? Democratização do acesso ao cinema no Brasil, ou seja, para democratizar. Então, ou seja, que não está democratizado algo. O que é democratizar? Levar acesso a todos, ser acessível. Eu acho que pegou um pouquinho aí em relação à dificuldade para algumas pessoas, né? Em relação a isso, é um tema assim, né? O que falar sobre cinema, né? Mas aqui a democratização já é um problema, né? Como assim? Ou seja, não há democratização. Então aí é um problema, né? Ele sempre dá aí um tema problema, né? Com algum aspecto em relação a alguma coisa, porque tem que ser algum problema em relação a como solucionar para a proposta de intervenção, né? Então, olha só, vamos ver uns aqui bem interessante que eu achei bacana também, só para mostrar para vocês. Vamos ler a redação, a primeira redação aqui. Olha só, é da Alana, né? Deixa eu ver aqui. É a do filme? Tem uma que citou um filme ao longo do processo. Deixa eu ver aqui, só para ficar mais rapidinho, né? Eu tô pegando só uma de cada uma para poder não ficar algo muito comprido, né? A gente já tá fazendo revisão, então não é pra gente pegar algo muito grande, só pra gente revisar mesmo. Cadê? Achei interessante uma aqui de um filme, tá? Que ficou mais fácil. Cadê? Do filme. Não da historiadora. Tem uma aqui do filme. Olha, Vidas Secas, né? A gente viu Vidas Secas. Eu vi aqui Vidas Secas no outro, no recente agora, de 2021 também. Perceberam que não muda, né? Não muda, não, desculpa. Tem algumas redações até repetidas, assim, no contexto, tá? Olha só, vou pegar uma aqui. Deixa eu ver essa daqui da proposta que eu achei interessante. Ao ar livre. Ah, tá. Essa daqui eu achei bacana. Todas são bacanas, tá, gente? Todas são tops. Se não fossem, não teriam tirado o 1000. Então, parabéns a todos os candidatos, viu? Olha só. Vamos ler aqui a do Guilherme, rapidinho. Parabéns aí, Guilherme. Parabéns todos, né? O site do G1, todos que tiraram 1000. Olha só essa daqui, ó. De acordo com a introdução. Olha só, aí ele citou um professor de uma universidade. Posso citar? Pode, desde que você contextualize com o tema. Então, olha só que interessante. Ele citou aqui, ó, de acordo com o Cláudio Mazzilini, não sei se é assim que se pronuncia, me desculpa se eu falei errado, né?
professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, olha que interessante. Vivemos em uma sociedade classista. O tema foi sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Então, olha só, na introdução ele citou um professor. Vivemos, que ele afirmou, olha que interessante, vivemos em uma sociedade classista hierarquizada, né? Em função do capital, no qual se instaura a lógica da discriminação e não a desejada inclusão social. Olha que interessante, tudo a ver com o tema, né? A frase dele, né? Esse pensamento permite estabelecer um paralelo com a precária democratização. Então, olha só, o tema, né? Democratização do acesso ao cinema no Brasil, uma vez que essa importante fonte cultural está majoritariamente, tá ruim pra me ler, olha só. É culpa minha, tá, gente? Hoje eu tô travando. Concentrada em zonas de alto poder aquisitivo. Entretanto, se usada de forma auxiliar na democratização cultural, principalmente nas zonas periféricas, o cinema pode ser, cadê? Pode ser uma importante ferramenta do avanço educacional no Brasil. Então, olha só a introdução dele. Ele está falando que, né, ele citou a frase aqui do professor, e sobre zonas periféricas, poder aquisitivo, tá, ó. Se a democratização fosse usada de maneira cultural, esse problema não existiria. Então, a gente pode colocar aqui como argumentos também a questão do poder aquisitivo que ele está citando, a questão da democratização cultural, né, a cultura. Então, olha só, vamos ver aqui os parágrafos argumentativos, né? Aqui é a introdução, vamos ver os parágrafos argumentativos. O primeiro, olha só que interessante. Qual argumento? Primeiro argumento. Deve-se pontuar de início que o Brasil é, infelizmente, um país estratificado e desigual. Então, olha ele citando a desigualdade como argumento, né? Desde a sua gênese, né? Considerando-se a perspectiva ibérica, a América. Olha que interessante ele citando um contexto histórico em relação ao cinema. Olha só. A América foi pensada como uma colônia de exploração, na qual a educação, olha só, não tendo acesso à educação, né? A educação não só era desestimulada, como era proibida. Então, ele citando aqui a ausência da educação como um fator, como uma causa para não se ter a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, olha só, é desse contexto exploratório que se estruturou a sociedade brasileira, a qual tem uma das consequências modernas a gentrificação, isto é, o afastamento dos indivíduos com baixo poder aquisitivo. Olha ele citando a questão do poder aquisitivo, né, dos grandes centros urbanos, o que deixa mais distante da infraestrutura social, destina a educação a educação, a cultura e o entretenimento educativo. Ora, percebe-se, portanto, que essas áreas privilegiadas com acesso à cultura, privilegiadas, né, com acesso à cultura como cinema, são de exclusividade daqueles que têm alta renda. Então, ele citando aqui, a educação, a ausência da educação, né? Olha só, destina à educação, ou seja, aí a cultura e entretenimento, né? Percebe-se, portanto, que essas áreas privilegiadas com acesso à cultura, como o cinema, são exclusivamente daqueles que têm alta renda. Então, aquilo que ele citou na introdução, né? Aqui no caso, está privilegiando só quem tem dinheiro, só quem tem alta renda, né? Isso é uma causa para não haver a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ou seja, ser destinada só quem tem altas rendas, como que a população pobre vai usufruir do cinema, né? Então, olha só um argumento interessante. Em contrapartida, nas periferias, nas zonas rurais e nas áreas menos valorizadas, olha que bacana, a democratização do acesso ao cinema, né, que é o tema, é praticamente nula, o que agrava a situação de vulnerabilidade social desses cidadãos. Olha só que interessante, né? Aí ele vem reforçar aqui, segundo argumento. Contudo, a democratização do acesso ao cinema, se feita de modo a beneficiar os menos favorecidos, os quais representam a maior parte da população, é uma importante ferramenta na desconstrução de amarras coloniais. Olha ele reforçando o contexto histórico também. E, posteriormente, uma reformulação educacional que visa o acesso democrático à cultura para todo cidadão brasileiro. Tomemos como exemplo uma situação hipotética. Olha que interessante
Ele colocou uma situação hipotética, né, como um exemplo para demonstrar as causas desse problema, defender o argumento dele aqui em relação, olha só, à reformulação educacional. Olha só que interessante como argumento, né? A educação. Então, olha só, tomemos como exemplo na qual um sujeito que reside na periferia tem todas as noites a possibilidade de interagir com a comunidade e de adquirir conhecimento por meio de cinema ao ar livre. Gente, olha que interessante argumento, né? A qual traz como filmes, documentários e palestras. Torna-se evidente, né, que esse indivíduo, além de ter acesso à cultura, terá uma forma de entretenimento que beneficiará tanto individualmente quanto socialmente, visto que o conhecimento será útil em todas as áreas de sua vida. Nossa, interessantíssimo, né? A questão da educação, da cultura em áreas periféricas. Nossa, interessantíssimo esse argumento. Portanto, aí agora a solução. Como vai solucionar esse problema? Quem? Portanto, conclui-se que a precária democratização do acesso ao cinema no Brasil está intrinsecamente ligada às heranças coloniais. Ele citou a herança colonial lá, né, ó, que não era estimulada, né? Olha só, cadê? Ó, infelizmente desigual, ibérica, a uma colônia, né, de exploração, ó, né? Então tá, aí ele reforçando aqui na conclusão, ó. Beleza, ele já destacando aqui, ó, portanto, conclui-se que a precária democratização do acesso ao cinema no Brasil está intrinsecamente ligado a heranças coloniais, né? Entretanto, medidas educacionais podem ser tomadas para reverter esse cenário. Posto isso, quem vai solucionar o problema? Olha aqui, Ministério da Educação. Então, quem? Ministério da Educação. Como? Responsável, aí que ele tá descrevendo quem é, né, o Ministério da Educação, que é responsável pelo desenvolvimento educacional do país. Como que ele vai resolver isso? Criar um projeto de instalação cinematográfica. Gente, que interessantíssima proposta, eu amei essa proposta, né, ó. Criar um projeto de instalação cinematográfica ao ar livre. Gente, olha aí a democratização do acesso ao cinema, cinemas ao ar livre. Olha aí, democratização, né? Chamando o povo para poder vir, né?